Pode sentar, queridos, fica à vontade. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois eles fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Diga aleluia. Pai, aqui está a tua palavra, ninguém prega ela se não for na direção do teu Espírito. Nos colocamos nesta manhã de domingo, Senhor, exaltando e magnificando o seu nome, que é o único que deve ser adorado neste lugar. Nos rendemos a Ti, corpo, alma e espírito, e fale conosco nesta manhã de uma maneira sobrenatural, Senhor, e que o Teu Espírito Santo venha tocá-los da cabeça aos pés com a Tua unção, revestindo-nos com a Tua palavra, com o Teu poder e santidade, Senhor. E aqui estamos, sabemos que somos homens cheios de falhas e defeitos, mas nós nos humilhamos para Ti nesta hora, e dizemos que só o Senhor é Deus, e agindo o Senhor em nossas vidas, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga aleluia. Bata as palmas para o Senhor nesta manhã. Quando eu abri hoje sobre Oséias 13, nos mostra que o grande desafio que nós temos é quando Deus nos exalta. O maior teste que nós passamos na caminhada cristã, o maior teste de Deus em nossas vidas é quando Deus nos exalta. Não é quando somos humilhados, não é quando estamos no deserto da dificuldade, mas é quando Deus nos abençoa. Olhe para o irmão e diga assim: tome muito cuidado quando Deus começar a te exaltar. A queda é iminente a muitos quando Deus exalta. Observamos o texto da Bíblia Sagrada, gostaria que você abrisse comigo, em 2 Crônicas, no capítulo 26, no versículo 5, 2 Crônicas 26, 5, fala sobre o rei Uzias, que era próspero. Ele consegue reinar e ser próspero desde os 16 anos de idade. Dos 16 anos de idade até os 55 anos, ele reinou em Israel. A Bíblia fala, reinou, aliás, em Jerusalém, e ali fala sobre a genealogia do capítulo 26, mostra a sua genealogia, mostra que no versículo 4, era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Muito bem. Quando chega no versículo 5, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Repete comigo em voz alta: Deus o fez prosperar. E a Bíblia nos revela no versículo ainda, no capítulo 26, no versículo 15, também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para tirarem flechas, grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe. Porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte, ou até que se tornou rico, até que ele tinha tudo em suas mãos. Preste atenção nisso.
No versículo 16, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso ao altar do incenso. Diga aleluia. Voltamos para o texto sagrado em Oséias. A Bíblia nos fala que o pecado do povo de Israel contra o Senhor foi grande. Deus havia exaltado o seu povo, honrado o seu povo, aberto portas para o seu povo, mas a Bíblia fala que quando eles se tornaram fortes, quando tiveram a bênção de Deus, começaram no versículo 1 do capítulo 13 de Oséias, quando Efraim falava, tremia-se. Foi exalçado em Israel, mas ele fez culpado em Baal e morreu. Começaram a adorar outros deuses. No versículo 2, e agora multiplicaram pecados da sua prata, dinheiro. Fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o entendimento, todas as obras de artifícios, dos quais dizem, os homens que sacrificam, eles beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem de manhã, como o orvalho da madrugada que cedo passa, como o folhelo que a tempestade lança da eira e como o fumo da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Aí vem o versículo 5: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Versículo 6: depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Eu gostaria que você olhasse para quem está ao seu lado e falasse essa palavra para o seu irmão: tome cuidado quando Deus te honrar. Muito cuidado. Quando eu comecei o ministério, Deus falou claramente comigo sobre isso. O Senhor disse: quem faz a obra sou eu, não é você. Quem faz esta obra sou eu estou na direção dela, eu sou o Senhor e quero que o meu nome seja engrandecido. Claramente Deus usou profetas para mim, Deus falou comigo mesmo claramente nas madrugadas. Ele diz: ai de ti se exaltar, ai de ti de achar que é grande, porque não existe homem grande, existe homem que teme ao Senhor e serve em espírito e em verdade. Diga aleluia, dê as palmas para Ele. A Bíblia nos fala, voltando a outro texto, em 2 Crônicas 26, que Uzias ficou leproso porque Deus o exaltou. Depois que Deus o exalta, ele começa a fazer a função de sacerdote que ele não era. Ele era rei. Muitas pessoas, quando Deus começa a exaltar elas começam a querer colocar a mão onde não devem. Se Deus exalta numa área, quer se exaltar em outras. Exemplo: quantos pastores são chamados só para pregar o evangelho, mas querem ser cantor? Vai chegar lá. Muitos pastores que são cantores querem ser pregadores, não funciona. Cada um tem seu chamado e nós temos que conformar com aquilo que Deus nos chamou, da forma como Deus nos chamou, para que o nosso coração não ensoberbeça, não venha se exaltar acima dele. Escute bem uma coisa que eu vou dizer a você, e é claro que eu vou dizer a você: muitos crentes estão aqui por sacrifício, por dificuldades hoje, acordaram desanimados, mas vieram pela fé. Eu quero dizer que Deus vai honrar vocês.
as palmas, Senhor. Mas não deixa Satanás tomar o seu coração de Deus. E como que o diabo faz isso? De uma forma muito sutil, muito lenta. Eu costumo dizer que o homem e a mulher de Deus só cai, não no momento, mas ao longo do tempo. Satanás, ele tem uma virtude que o crente não tem. Ele é perseverante, irmão. Ele vai trabalhando todos os dias na tua vida, vai botando cansaço, vai colocando desânimo, vai te colocando muito ocupado, muito importante, até você esquecer de Deus. A nação brasileira tem que voltar para Deus. As nações na Europa, nas Américas tem que voltar para Deus. A Ásia tem que voltar para Deus. Todos os continentes têm que voltar para Deus. Diga aleluia, as palmas para o Senhor, senão Deus abate. Os Estados Unidos da América tinha uma concentração de cristãos poderosamente. A nação americana nos anos de 70, de 60, 70, 80, eles prosperaram tanto que cada americano tinha 2 carros na garagem. Até Deus exaltar a eles. Quando veio o 11 de setembro, foi 91 ou 2001? Me fugiu aqui agora. 2001. Vai passando rápido os anos e nem vai computando, né? Ali começaram a fazer vigílias depois do acidente, do incidente, do terrorismo que fizeram contra eles. Pegaram 8 aviões deles mesmos e tentaram destruir o seu povo através dos terroristas. E nunca viu tanta gente agora começando a orar. Eu disse um dia para uma pessoa, ela ficou assim ainda: esta geração que estamos vivendo é pior do que Sodoma e Gomorra. Muito pior. Muitas pessoas não podem prosperar que abandonam a casa do Senhor. Muitas nações não podem prosperar que deixam a Deus. O crente verdadeiro tem que ser levado pela rédea do Senhor nele, tem que ir controlando ele. Porque se exaltar demais, ele abandona o Senhor. E se matar ele demais, também ele não aguenta a prova. Então Deus vai dando a porção de cada dia para a minha vida e para a sua vida. Diga aleluia e bata as palmas para o alto, para Ele. Quando o Senhor deu para o seu povo um gomer do maná, aí tinha aqueles gulosozinhos que queriam pegar 2 gomes, 3 gomes e guardar na sua tenda. E o Senhor deixou eles fazerem isso. Nós temos que estocar para amanhã, vai que falta, hein? Que esse Deus que promete que é o Deus que nos supre, não supre nada. Vamos guardar 2, 3 gomer, litros lá, e vamos guardar a comida, o maná. Deixa alguém quiser pegar um, como Deus falou, mas vamos pegar 3, 4, 5. Só que aqueles que estocavam o maná, virava bicho. Aqueles que guardavam o maná, no outro dia apodrecia. Por quê? Porque Deus quer que você dependa dEle. As palmas para Ele. Totalmente dEle. Por isso muitas pessoas estavam indo bem, maravilhosamente bem na obra do Senhor. Dia para a noite foi abençoado, abandonou o Senhor. Passarão os céus e a terra, mas não hão de passar sobre estas sagradas escrituras. As palmas para o Senhor, diga glória. Esse Uzias começou a crescer, rapaz. Fez máquinas de jogar pedra grandes e matava os seus inimigos.
E começou a fazer a sua engenharia que funcionava, e seu exército foi crescendo, e só que ele esqueceu de uma coisa. Em 2 Crônicas 26:5, foi o Senhor que o prosperou. Não foi o homem, não foi a sua sabedoria. Porque ele deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor seu Deus, mexeu aqui, viu, Rogério? Deus o fez prosperar. Sacode o irmãozinho e fala assim: não foi ele que prosperou, foi Deus que o prosperou. Eu conheci uma pessoa católica, muito católica, ficou bom. E ele trabalhava na sua fazenda de segunda a segunda, preste atenção nisso, crente. Um católico me deu uma lição de vida. Ele falou: de segunda a segunda eu trabalhava. Só que um dia eu tive uma experiência ruim, num domingo. Eu comecei a perceber que as coisas, quando eu trabalhava a semana inteira, 7 dias, sou muito trabalhador, né? Começou a não render na minha vida financeiramente. E eu percebi que o próprio Deus descansou um dia da semana e que eu não estava fazendo isso. O Senhor descansou no 7º dia. O Senhor descansou de toda a sua obra. Se Deus descansou no 7º dia, quem somos nós para tentar fazer o oposto de Deus? E ele, como católico, ele reconheceu que ele tinha que guardar o domingo para o Senhor. Ele falou que domingo agora só a família. Não dedicava comércio nenhum, não dedicava fazenda nenhuma mais, queria nem saber de gado, botou o gerente lá, falou: se vira, domingo é o que der, vocês resolvem. Eu não piso na fazenda domingo mais. Um católico me dando uma lição de vida, e um católico nos dando uma lição para muitos crentes que não tem tempo mais para Deus. Escute e não pague e não aposte comigo aqui, que se você não guardar um dia para o Senhor, realmente, de estar na casa dele, pela manhã e à noite, o seu dia, a sua semana não vai render. Aí o camarada, domingo de manhã, jogar bola, rapaz. Desculpe, pode jogar bola o dia que quiser, agora dia do Senhor tem que estar na igreja. Eu posso estar errado no meu pensamento, obreiros estão faltando domingo de manhã, está errado. Pastores, presbíteros, diáconos, está errado. Nós temos que guardar o dia do Senhor, domingo é o nosso dia. Nós não somos adventistas para guardar o sábado, mas guardamos o domingo para Deus. Conforme as leis brasileiras, domingo é o nosso dia. Membros também que não têm mais aliança com Deus, não pisam mais na igreja, nem domingo mais, viraram crentes turistas. Mas o dia do acerto com Deus, ele chega. Marque o dia e a hora, porque ninguém zomba de mim, nem da casa do Senhor. Ninguém zomba de Deus, para sair lá fora dizendo: eu venci tudo do meu jeito. Não! As palmas do Senhor, não. Olha que diz Isaías 45:7. O Senhor diz: eu crio o bem e eu faço acontecer o mal. Eu formo a luz, eu crio trevas. Eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor Deus, faço todas essas coisas. Ah, o diabo fez, pastor, Deus deu a permissão. Ah, o diabo está entrando na minha vida, pastor, Deus deu a permissão. Sabe por quê? Porque eu e você temos que consertar com Deus. As palmas para Ele, diga aleluia. Todos nós. Eu também. Tem que consertar com Deus todos os dias. Temos que fazer aliança com Ele todos os dias. Senhor, me livra de ser Uzias.
Senhor, me livre de pegar uma lepra e morrer, porque desobedeci a Ti e a Sua palavra. Senhor, me livra do mal. Eu não gosto de falar isso que eu vou falar aqui agora, mas vou falar agora. Um certo líder espiritual, anos atrás, chegou 10 horas da noite, me ligaram que o demônio manifestou às 3 da tarde, não saía. Eu fui lá para ajudar esta igreja, fui lá, orei com os irmãos e consegui, depois de 1 hora, expulsar o demônio da mulher, com muita dificuldade. O demônio, antes de sair do corpo da mulher, apontou o dedo para o líder, para o pastor da igreja, na minha frente. Eu vou te colocar em cima de uma cama e vou te matar. Eu entrei no meio e falei, está repreendido em nome de Jesus. Aí o diabo falou, por quê? É o pai da mentira? É, mas Deus permitiu para divertir o líder, porque profeta falava com ele, ele não ouvia, a pregação era pregada, ele não escutava, o capeta entregou o recado para ele. Você está colocando pessoas no altar que não era para colocar, diz um homem de branco para você. O diabo falando, diabo. E aqueles que não é para estar no altar, você está colocando. Você não usa o cajado que o homem de branco te deu, e por causa disso, eu vou te matar. E eu entrei no meio e falei, está repreendido, Satanás, está quebrado. O diabo falou assim, olhando para ela, incorporado, o diabo incorporado na mulher, olhou para ele e falou assim, você vai ver. Eu não sei se foi 1 ano, eu não sei se foi no 2º ano, se foi 3º ano, não sei porque passa rápido o tempo, mas dentro de um período, o homem estava em cima de uma cama, por um problema AVC. E eu fui visitar ele. Eu não sei se foi 10 ou 11 anos em cima da cama. Depois o Senhor o resgatou para a glória. O diabo mentiu? Não. O diabo mentiu? Porque quando o homem de Deus e a mulher de Deus, o servo de Deus, não consegue mais ouvir a palavra, não consegue mais ouvir as profecias dos profetas verdadeiros, até o diabo fala com ela e não escuta, acontece. E tem muita gente, não só dentro dessa igreja, mas lá fora, que está por um fio de cair, hein? Estará por um fio para descer a sepultura. Eu sou profeta, eu não tenho compromisso com o homem, eu tenho com Deus. E Deus está mandando falar nesta manhã, por um fio, tome a posição que Deus te chamou. Diga glória. Bata as palmas para Ele. E serve para quem está em casa escutando. Eu não estou brincando de recado, não estou brincando de coisas de Deus. O que Deus manda eu falar é. Voltando ao texto, você pode me topar, não gostar da minha mensagem, mas é Deus que está mandando falar nesta manhã, comigo e com vocês. Diga, tome a posição. Maldito que faz a obra do Senhor fraudulentamente ou relaxadamente. Fraudulento ou relaxado. O Senhor cobra. Irmão, escute bem, nós estamos numa peneira. O mundo já foi peneirado, jogado fora. É nós agora, estamos sendo peneirados se somos aptos de estar aqui ou não. Nós temos que entender isso, pelo amor de Deus, entenda isso. E eu te conheci no deserto. Ele está dizendo assim, olha, no deserto vocês iam bem, porque vocês dependiam de mim. Em terra muito seca, vocês dependiam de mim. Vocês estavam sendo abençoados porque vocês dependiam de mim na terra seca, na terra inabitável, na terra com dificuldades. Eu supri a necessidade de vocês. No versículo 6, depois eles se fartaram em proporção dos seus pastos. Começaram a ter pasto demais, começaram a ter gado demais. E depois que eles estavam fartos, ensoberbeceu o seu coração. O Senhor está dizendo aqui, por isso esqueceram de mim. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha
do que um rico zirento miserável ir para o céu. Tem gente que não pode prosperar na vida. Se prosperar, desculpe que vou falar, ele dá um chute em Deus. Quanto mais nós prosperamos, mais glorificamos a Deus e menos colocamos o coração em nós e mais colocamos o coração nele. Mas não é assim que acontece. Tinha gente aqui que chorava emprego, pelo amor de Deus, pastor, faz campanha comigo. Já perdi a dó de um bocado de gente por causa disso. Já parei de ter dó de gente por causa disso. Não, pastor, faz a campanha comigo aí, vamos orar, pastor, me ajuda, pastor. E a semana inteira eu orava com o sujeito, até Deus o prosperar. O dia que Deus abriu a porta, ele cuspiu em todo mundo, até em mim, até em Deus. Aí passa na rua assim, olha para a gente, vira o rosto de vergonha para o lado e não cumprimenta mais. Mas o acerto dele ou dela não vai ser comigo, vai ser com aquele que chamou das trevas e nos colocou na verdadeira luz. Diga glória a Deus, dê as palmas para ele, porque Deus está mandando falar nessa manhã. E a noite de ceia, eu não poderia ocultar de dizer o que Deus quer que fale nesta manhã para todos que estão escutando. Versículo 7, as consequências agora de soberbecer o coração. Serei, pois, para eles como leão, o Senhor falando, como leopardo, espiarei no caminho. Versículo 8, como o urso que tem perdido seus filhos. Imagina quando o urso perde seus filhos, irmão, o bicho fica tão feroz. Você não passa no caminho do urso quando ele perde o filho dele, não, que ele te pega. Aqui o Senhor está falando assim, olha, como o urso que tem perdido seus filhos, os encontrarei, lhes romperei as teias do seu coração, ali os devorarei como leão, e as feras dos campos os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? Onde estão os teus juízes, os quais disseste, dai-me rei e príncipes? Versículo 11, dei-te um rei na minha ira, e o tirei do meu furor. Versículo 12, a iniquidade de Efraim está atada, e o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe virão, ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Está dizendo assim, lá em Oséias 13, 13, as consequências vêm para quem brinca com Deus. Irmãos, diante do meu Senhor que aqui está, eu nunca pedi a Deus para ser pastor. Nunca pedi a Deus para ser profeta, nunca pedi a Deus para pregar a palavra, nunca pedi nada a Ele sobre isso. Mas um dia Ele me chamou, e um dia eu levantei as duas mãos para Ele e falei, Senhor, eu posso ter a falha que for, mas quero te servir toda a minha vida, em honestidade e sinceridade, e se for para me desviar, me mata e me leva, Senhor. Me mata que é melhor do que gerar pedra de escândalo para os outros. Se eu for desviar, então me leva, Senhor, leva salvo. Do que ficar igual um pateta aí fora, falando que é crente e fazendo vergonha no nome do Senhor. Está cheio de patetas por aí, que se dizem pastor, que se dizem cristãos, estão envergonhando o nome do Senhor que eles servem. Sacode o irmãozinho e fala assim, eu não pedi para ser crente, mas se eu sou, tem que ser um bom crente. Eu tenho falha e defeito? Sim, todos nós temos. Temos expressões que falamos que as pessoas não gostam? Sim. Mas tem uma coisa que nós temos no coração que muita gente falta ter. Diga para o irmão assim, temor a Deus é o princípio da ciência.